Querida irmã, querido irmão em Cristo, que bom que você mais uma vez veio junto comigo para juntos ouvirmos a palavra de Deus, refletirmos sobre ela e termos a oportunidade a partir disso de colocá-la em prática na nossa vida do dia a dia. A nossa vida do dia a dia nem sempre são flores. A bem da verdade, até que pode ser, eu diria, um caminho de rosas. Porém, as rosas, como eu sempre digo em casamentos, têm duas partes. A parte de cima, que é linda, maravilhosa e cheirosa. E a parte de baixo, que muitas, mas muitas vezes machucam nossas mãos com seus espinhos. A vida é assim mesmo, um caminho de rosas. Às vezes lindo, maravilhoso. Outras vezes a gente se machuca nos espinhos da vida. Mas o importante é que em todas essas situações, Jesus esteja ao nosso lado, caminhando conosco. Tem horas que a gente vai, como uma criança pequena, pegar na mão de Jesus para que ele possa literalmente nos guiar. Outras horas ele caminha do nosso lado, assim como ele caminhou com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Você se lembra dessa história? Ah, não? Hoje o versículo bíblico tem a ver com esses 2 discípulos. E então vamos começar pelo Antigo Testamento, lá do Salmo de número 111, versículo 4, diz o seguinte: O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Tem muitas situações que nós precisamos permitir que a nossa memória rememore coisas do passado. Às vezes a gente está lá no fundo do poço e é hora então de permitir que isso aconteça. Que a gente se lembre lá no passado dos momentos maravilhosos onde Deus cuidou de nós e trouxe muitos motivos de alegria para a nossa vida. Porque quando a gente está lá no fundo do poço, parece que a vida inteira não foi uma vida boa. Isso é se enganar a si mesmo, né? Mas a bem da verdade, se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que teve muitos, mas muitos momentos e na grande maioria, né, da nossa vida, momentos bons. Muito bem, lá do Novo Testamento, evangelista Lucas, capítulo 24, os versículos 30 e 31 diz: Jesus sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Rapidamente essa história, né? Jesus tinha sido morto na cruz. Isso aqui é um domingo de manhã. Jesus tinha ressuscitado e os discípulos estão indo de Jerusalém até uma pequena aldeia chamada Emaús e estão numa tristeza profunda. Tão grande é essa tristeza que eles não conseguem nem ver que alguém está caminhando com eles. E aí esse alguém, sem mais sem menos, pergunta, depois de uma caminhada já, ele pergunta sobre o que vocês estão conversando, né? Como se Jesus não soubesse. Mas é uma forma dele fazer os discípulos colocarem para fora toda aquela dor. E eles perguntam, você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá? E aí, depois disso, Jesus começa então a falar para eles sobre Moisés, sobre os profetas e tudo aquilo que Deus fez através de Moisés e dos profetas. E aí, lá na frente, vou contar depois, eles vão relembrar esse momento em que Jesus falava de Moisés e dos profetas. Muito bem, eles chegam em Emaús, lá na casinha dos 2 discípulos. Jesus faz de conta que vai querer ir adiante. Aí os 2 discípulos dizem, não, tá muito escuro, entra aqui, senta aí, passa a noite aqui conosco, né? Porque eles gostaram de ouvir aquilo que essa pessoa ainda estranha para eles, os olhos ainda não se abriram,
falava da palavra de Deus. Olha só a importância da palavra de Deus para falar para as pessoas que estão tristes. E aí, eles entram na casa, sentam-se à mesa para lancharem e Jesus então pega o pão, faz uma oração, isso significa dar graças a Deus, ele faz uma oração, parte o pão. E quando ele faz isso, os olhos dos discípulos abrem, a mente dos discípulos abrem. Eles conseguem agora perceber que quem está na frente deles e quem estava durante todo o caminho de Jerusalém até Emaús era o próprio Jesus. E aí, Jesus meio que desaparece, vai embora, e esses discípulos dois vão comentar um com o outro. Não é que o nosso coração queimava lá dentro enquanto ele falava sobre as Escrituras para nós? E aí eles voltam correndo para Jerusalém para compartilhar a alegria da notícia de terem visto o Jesus ressurreto. Mas essa caminhada para Emaús nem sempre é fácil e ela acontece na nossa vida. E a música que eu quero compartilhar com você no dia de hoje não tem no nosso inário. É uma pena muito grande que não temos essa música no nosso inário. E ele diz, o título da música é Pelo Vale Escuro. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa nos conduz aos céus. E aí repete o refrão, breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. E a terceira estrofe vai dizer, não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Gosto demais desta música. Meu pai vai dizer novamente, o Klaus disse que gosta demais da música. Ele gosta de todas as músicas. Mas as músicas que eu escolho para trazer para a nossa mensagem realmente são músicas muito bonitas. Um beijo no seu coração. E que tanto os versículos bíblicos quanto esta música, Pelo Vale Escuro, possam nos acompanhar no dia de hoje. Principalmente se você está se sentindo num vale escuro. Até amanhã.